Fala meus lindos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ave Maria, tá toda vez, em todo vídeo novo tu fala um negócio desse, hein, rapaz? Pois é, meus lindos, eu fico muito feliz em ter vocês por aqui, porque hoje é dia de apresentar essa novidade, né, que está no mercado. Estamos no Alphaville Fortaleza, você já conhece, já apresentei várias oportunidades aqui e essa daqui não vai ser diferente. Vamos lá? E essa propriedade, pessoal, possui 425 metros quadrados de área construída, gigante, na verdade, dentro de um terreno com 529 metros quadrados. Esse terreno, vale ressaltar, que é super generoso. E, mais uma vez, estamos no Alphaville Fortaleza. É uma curiosidade porque aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né, temos vários alphavilles, que nem você já conhece. E o Alphaville Fortaleza ele é o mais próximo à praia. Estamos a 3 quilômetros da Praia do Porto das Dunas, que é onde tem o Parque Aquático Beach Park, onde você conhece. É o mais tradicional aqui na região metropolitana da capital e também é o mais valorizado entre todos os existentes. Para vocês terem uma ideia, um lote hoje aqui, em torno de 525 metros quadrados, tem flutuado entre 1.300.000, 1,5 milhão, dependendo da posição dele, apenas o terreno. E hoje esse terreno ele é muito escasso, é difícil você conseguir encontrar um lote, algo relacionado, às vezes tem, mas o proprietário não quer vender. Então hoje essa é a característica de mercado para vocês terem mais ou menos uma noção. E é importante falar isso porque muitas vezes muitas pessoas, famílias são de fora e não entendem muito bem a dinâmica do mercado, mas é importante vocês pontuarem isso daí. E eu estou falando em novembro não, estou falando em dezembro de 2023. Então se você chegou em 2024, 2025, sinto lhe dizer, pode ter mudado e certamente vai ter alterado alguma coisa aí na precificação. Bem pessoal, falando sobre a propriedade, ela possui 5 amplas suítes, mais um quarto de funcionário, uma área de lazer também muito gostosa. Você percebe que o projeto ele possui uma arquitetura moderna, bem suave, foram utilizados tons de cores, a paleta de cores aqui, onde deixou a casa clean, como sempre, trazendo elementos amadeirados para trazer aquele sentimento de elementos naturais na propriedade, que é o caso daquele ripado na porta e aquele efeito de fachada que temos ali no pavimento superior. Paleta de cores bem leve, tons claros, um tom bege com um tom cimentício também, para não deixar de lado aquele sentimento da modernidade, né? Já foi inserido um paisagismo mais discreto aqui, mas você ainda tem espaço para trabalhar nele. Já temos essas duas palmeiras em porte grande, né, aqui na lateral, outras em porte médio, um paisagismo ali bem suave também ali na lateral. Dá para você, se você gosta de sentar na porta da sua casa, colocar uns conjuntinhos de cadeira ali na frente, um sofá para ficar à noite, ver o movimento da rua. E essa é uma das possibilidades de você morar também em condomínio fechado, é muito gostoso isso daí. E aqui no acesso da casa, perceba que temos duas amplas vagas cobertas, dá para colocar duas picapes de forma muito tranquila, mais outras 2 carros aqui livres. E eu acredito, dependendo do tamanho do carro, você consegue ainda inserir um 5º carro aqui, mais ou menos nessa região. Entendeu, pessoal? Então você tem muito espaço para estacionar aqui e recepcionar visitas de uma forma muito confortável. Outro detalhe também que eu gostei, que já foi inserido aqui no pavimento superior, nesse coroamento aqui em cima das vagas da garagem, que tem uma varanda em cima dela, que a gente vai conhecer mais à frente, já todo um paisagismo com essas espécies aqui, que é a costela de Adão. Pé direito também elevado, estamos falando de aproximadamente 2,70 metros, 2,80 metros de altura nessa lateral. E nos corredores laterais temos portãozinho de acesso ali, outro portãozinho de acesso, cada um com 2 metros de largura, né? Para vocês terem mais ou menos uma ideia. A propriedade conta também, pessoal, com poço profundo, é importante, né? Muito verde, muita área de drenagem para você aguar a grama, ao paisagismo também, é importante ter. E esse acesso aqui bem generoso, olha que imponência, bastante degraus. Estamos contando aqui ó, com 3, 6, 9, 10, até chegar ao 11º, que é o acesso principal da casa. E aqui no acesso, mais uma vez, o ripado, todo em alumínio, a porta também em alumínio, já com fechadura digital também. E vamos acessar o interior do imóvel, né, meus lindos, que vocês aí estão esperando. E meus lindos, sejam bem-vindos à casa. Deixa eu me tirar até o óculos aqui, né? Tava uma iluminação danada natural ali fora.
E pessoal, logo de cara temos acesso ao quê? Sala de estar, sala de jantar. Vale ressaltar que todos os quartos e as áreas comuns, que no caso aqui a sala de estar e a sala de jantar, já possuem ar-condicionados instalados, novos, né? Isso aqui é interessante, gera mais praticidade e você não vai se preocupar com isso no primeiro momento. A preocupação que você vai ter é desenvolver um projeto de interiores. Aqui, nesse primeiro momento, temos toda uma integração com a área gourmet da casa, né? Então temos toda essa varanda aqui no quintal, olha só. Então é você imaginar que aqui vai ter o espaço com a mesa, se você quiser botar aqui um aparador, um projeto também para dar um suporte. Enfim, o arquiteto vai brincar muito com isso e o arquiteto gosta quando pega uma casa nesse formato, né? Chegamos no que eu considero o coração da casa, que é toda essa área daqui, que você vai ter, de fato, bons momentos. Vai ser um ambiente de confraternização, de união, de você parar um pouquinho para relaxar, tirando aquela correria do dia a dia, da semana, que muitas pessoas passam. Provavelmente você passa, eu passo, todo mundo passa. E você ter um refúgio desse dentro de casa é legal de verdade. No primeiro momento, você pode até pensar assim: poxa, Thales, não está decorado, não está. Usa a sua imaginação. Sabe quando a gente lê um livro e você começa a visualizar toda aquela história mentalmente, o que está acontecendo, os fatos, tal, etc. A ficção. Pronto, imagina aqui nesse ambiente. É você imaginar ter redes aqui, ter um paisagismo denso. É você imaginar tá a carne ali na churrasqueira. É você imaginar tá tendo uma boa música que você gosta de ouvir. Crianças brincando, a família tomando um banho aqui na piscina, com a cascata ligada. Imagine isso. Sabe por que eu lhe digo imagine isso? Porque muitas famílias, se não todas, que a gente atende, que eu atendo, visito pessoalmente, a gente percebe, já percebi, eu já vi famílias soltando numa conversa com a esposa com o marido, a criança: eita papai, eu brincar aqui de bicicleta, aqui é bom para isso, aqui é bom para aquilo. E você começa a perceber. Por isso que é importante você ter esse cuidado, o lance do imaginar. Venham aqui comigo que vocês já vão ver essa área gourmet. Olha só, ela ficou mais no cantinho aqui recuado, né, distante daquela área ali onde está aquele espaço conectado com a sala de estar e a sala de jantar. Ponto com água, a churrasqueira a carvão, granito preto. Temos esse cobogó aqui que ele atrai iluminação natural e a ventilação também. Isso aqui é importante para ter uma ventilação cruzada. A perspectiva que temos aqui com a piscina, né? Já temos uns degraus também. Tem iluminação a piscina também. E eu vou lhe dizer um negócio, uma casa desse tamanho, mas não somente desse tamanho, casas também novas, modernas, elas precisam ter a predisposição de energia solar. E todo cliente que eu fiz algum negócio nesse último ano, nos últimos anos, eu acho que mais de 70% deles, 80%, inseriram energia solar. E aproveitando que a gente está falando de energia solar, pessoal, que no caso dessa casa aqui, ela tem a predisposição, nós temos um grande parceiro no canal que vocês já conhecem, que é a Solucione, possui todo um leque de equipamentos para cuidar da sua casa e do seu condomínio, desde equipamentos para energia solar, maquinários para piscina, hidromassagem, iluminação também, equipamentos para irrigação do seu jardim, preservar sempre aquele belo paisagismo. E aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link com a página e o site deles. Outro ponto, que aqui já foi inserido todo esse pergolado, já colocaram aqui umas plantinhas que ela naturalmente ela vai preencher aqui, então esse pergolado de madeira ali, daqui a um tempo ele vai estar com essa, eu não sei qual é o nome dessa espécie, mas enfim, ela vai entrelaçar aqui e vai ficar verde, vai ficar muito legal. E temos toda essa área que nem vocês já visualizaram, que tem aproximadamente uns 25, 23 metros quadrados apenas esse ambiente. Então dá para você fazer muita coisa aqui. Nessa outra extremidade, pessoal, já temos um lavabo, olha só, gigante, com aproximadamente 3 metros, 3,3 metros quadrados. Né, revestimento em porcelanato acetinado, já temos iluminação, bancada esculpida em granito preto. E aqui na lateral, pessoal, temos um chuveirão aqui por trás da cascata da piscina, estão vendo? Muito legal também. E esse corredor com um pouco mais de 2 metros de largura, né, aqui na lateral da casa, que você tem acesso à área frontal da mesma. Observem, é importante vocês observarem como é que está aqui essa fachada lateral. É importante você observar cada detalhe dela. Temos essa extensão também aqui através do piso porcelanato acetinado, com as soleiras em granito preto,
que é um espaço de circulação. Isso aqui, inclusive, gente, traz mais durabilidade e menos manutenção ao decorrer do tempo. Muitas vezes você observa projetos que não têm essa extensão, esse corredor de circulação conectada com a parede, né? Com o passar do tempo, com chuva, as plantas sendo aguadas pode gerar uma leve infiltração e gerar uma manutenção num espaço de tempo menor, né, do que o previsto. Por essa porta temos acesso à cozinha. A cozinha, pessoal, ela está caracterizada como uma península. Já foram inseridas aqui bancadas em nanoglass branco, temos duas cubas aqui, já temos o cooktop também, porcelanato polido branco nas paredes, temos outro aqui com essa espécie de 3D em tom cimentício, né? Bem interessante também. E essa área daqui, gente, ela já contempla também um porcelanato que você vai encontrar por toda a casa. É um porcelanato 90, não, esse aqui é 1,20 m por 1,20 m, pelo que eu estou visualizando aqui, tá vendo? Então já é um porcelanato polido tanto na área da cozinha, como também na área da sala de estar e da sala de jantar. Então aqui, se você quiser botar uma ilha, você consegue inserir também. Quiser colocar uma mesa, você consegue inserir também, uma bancada para trabalhar, uma mesinha de apoio, tem bastante espaço para você colocar um armário, né? Na sequência, chegamos aqui na área de serviço. Olha só, imaginar esse espaço com alguns armários, máquina de lavar, armários aqui embaixo também. É muito interessante. Temos aqui um quarto de funcionário com aproximadamente 8 metros quadrados, iluminação também natural, boas esquadrias, o banheiro também por sua vez completinho também, pessoal. Olha só, já bancada de granito preto, né? Com bastante espaço, tem aproximadamente uns 3,5 metros quadrados. É importante ter mais ou menos esse espaço de banheiro para não ficar aquele banheiro muito pequeno, né? Nessa área daqui, gente, temos acesso a uma casa de máquinas. Vale ressaltar que esse maquinário aqui ele é bem silencioso, eu já vi ele também em funcionamento, com fácil acesso. Alguns colocam ele assim nessa área e tal, e aqui ele já fica com acesso mais prático e protegido, né? De infiltração, chuva, etc. Esse outro corredor lateral, aproximadamente também 2 metros, 2,20 metros de largura, que dá acesso às vagas da garagem. Gostei também dessa proposta, porque você chega com o carro e o carro aqui ele está cheio de feira. Você já sai com as sacolas, já passa por aqui e já acessa. E aqui, gente, eu chamo, sabe de quê? De aproveitamento de espaço. Como assim, Thales? Aqui está embaixo da escada, olha só, que leva para o pavimento superior, e foi feito um depósito aqui atrás. Tá cheio de bagunça normal, resto de material de obra, itens para tratar a piscina, outros para tratar jardim. Então você tem bastante espaço. E também não foi economizado nessa outra lateral da casa a questão dessa acessibilidade, né? Essa circulação lateral para em tempos de chuva, você, não somente em chuva, né? Você ter uma área que ela não fique gerando algum desgaste precoce, que nem eu expliquei. E eu acabei não falando, pessoal, que eu gostei de verdade dessas esquadrias maiores que temos aqui na lateral da sala de estar, da sala de jantar, né? Imagine essa área daqui do muro, pessoal, recheado com paisagismo, um paisagismo tropical. Vocês já viram várias casas com paisagismo já pronto, né? Então você vai ter essa conexão com a área interna aqui da casa. Não fica gostoso? A ventilação, iluminação natural também. Eu considero isso daqui ponto positivo. E aproveitando, vocês sabem que nós temos um grande parceiro aqui no canal, que é a Balks Esquadrias. Se você busca esquadrias em alumínio, fale com eles, faz parte do grupo Metallock, uma empresa com mais de 20 anos no mercado, super tradicional. Na descrição você vai encontrar o link do Instagram deles. Aqui no pavimento inferior, pessoal, temos uma suíte, olha só, bem generosa. Visualiza aqui que ele está 3x4, basicamente, não dá os 4 metros exatos, mas dá uns 11,5 metros quadrado, mais ou menos aqui, dá uns 3,80 metros, 3,70 metros aproximadamente. Bastante esquadrias para ventilação cruzada, climatizada também. O banheiro, vamos ver como é que está aqui o acabamento dele. Porcelanato acetinado, nanoglass branco nas bancadas, soleira também. Os metais nos ralos, é legal, às vezes o pessoal coloca aqueles de plástico, né? Então a durabilidade aqui é outra, esteticamente fica bonito. E já tem também, pessoal, o boiler solar instalado aqui, né? Então o aquecimento não é chuveiro elétrico, é através do boiler solar.
Aqui a escada, lembre-se que a gente visualizou agora há pouco aquele depósito, está aqui por trás, né, embaixo da escada pelo lado externo da casa. Aqui dá para você colocar uma adega, fazer um projeto bem legal também, tem algumas soluções interessantes que eu já vi projetos. Se você procurar, por exemplo, no Pinterest, você bota lá projetos embaixo de escada, cara, é sensacional, você viaja nos detalhes, né? Aqui subindo no pavimento superior, perceba que a escada ela já possui os degraus também em nanoglass, vidros 10 mm, a torre e o perfil em aço inox também, pele de vidro, aqui maxiar na esquadrilha lateral da escada. E aqui no pavimento superior temos esse pequeno hall, né, que dá acesso às 4 suítes. Então são 4 suítes aqui em cima. Essa daqui, pessoal, essa suíte 1, olha só que interessante. Possui a mesma metragem da suíte lá de baixo, porém com essa grande varanda aqui. E essa varanda, pessoal, ela é composta aqui algo próximo de 14, 13 metros quadrados em cima das vagas da garagem. Olha só que legal. Eu já nessa rua aqui é interessante que eu já filmei algumas casas aqui, que inclusive já foram vendidas também. Temos essa casa daqui, temos outra ali que a gente já filmou também. Muito legal, eu gosto muito dessa área aqui do condomínio. E essa região aqui, pessoal, fica no Residencial 2, dentro do Alphaville Fortaleza, né? São 3 residenciais que temos aqui. Eu não sei o número exato de lotes, né? Mas é beirando 800 lotes aproximadamente. Então você tem uma noção da imensidão que é esse condomínio, né? Muito legal o paisagismo, a gente já viu de baixo, lá no pavimento inferior, o peitoril que temos aqui em granito preto, o perfil em alumínio em tons escuros e vidros reflectors, né? Então aqui dá para você botar um conjuntinho de sofá, vai ficar muito legal para você interagir aqui, ver o pôr do sol, tomar um arzinho fresco aqui, uma outra área de convivência, apesar de estar dentro dessa suíte. O banheiro, por sua vez, com o mesmo padrão de acabamento também, que nem vocês visualizaram. Vamos conhecer agora aqui a segunda suíte. Olha só, mesma metragem, pelo que eu visualizo, está algo próximo de 12, 13 metros quadrados, um espaço para a área do closet, climatizado também, e o banheiro, por sua vez, também com o mesmo padrão de acabamento. Eu vou passar de forma muito rápida, porque afinal de contas os quartos estão vazios, não tem muito o que visualizar. Daqui a pouco vamos conhecer a suíte de quem faz o Pix. Essa suíte aqui, entre todas, ela é a menor. Temos o espaço do closet também, algo próximo de 11 metros quadrados, fora o closet e fora a área do banheiro, que também possui o mesmo padrão de acabamento dos banheiros anteriores, né, pessoal? E aqui a suíte de quem vai fazer o Pix, minha gente. Olha isso aqui. Vamos conhecer. Agora essa suíte, ela é especial. Primeiro ponto, um ambiente da área da cama, né? Imagine que a cama ela vai ficar nesse posicionamento, também climatizado. Olha a ventilação cruzada que temos aqui, que gostoso. Tô aqui, ó, passando a ventilação. Pensa numa delícia. Aqui, pessoal, todas as soleiras, acabei não mencionando nas esquadrias, aproveitando, também em nanoglass branco, ficou muito legal. Uma área da varanda, já vocês vão conhecer o closet e o banheiro, viu? Vale a pena. A área da varanda, já temos armadores de rede, uma varandazinha com, estamos aqui falando de 4,5 para 5 metros por 2,5, mais de 12 metros quadrados que temos aqui. Olha o visual, a perspectiva que temos aqui para o pavimento inferior, onde tem a piscina com iluminação, fica super agradável também. Aqui quando tiver com a trepadeira ali já vai ficar muito legal. E chegamos no banheiro. Aqui existem 3 ambientes, né? O banheiro, de fato, para a esquerda. Nessa área central temos a área do closet. E nessa área daqui pode ser um closet também, caso você queira unificar. Mas aqui é destinado para quê? Você pode fazer um home office aqui nesse ambiente. Você pode fazer uma salinha de cinema, um ambiente íntimo, um espaço diferente, um espaço especial dentro da suíte de quem faz o Pix. Então você tem esse ambiente aqui para você usar sua imaginação e personalizar. Todos os ambientes climatizados, tanto aqui quanto o closet, quanto
a suíte, já com os aparelhos de ar-condicionado. Essa área tem aproximadamente 4x4, 12 metros quadrados. Aqui, minha gente, o ambiente do closet, com 3, 4, 11 metros quadrados, aproximadamente 2,5 metros para quase 3 metros. E aqui o banheiro, né, para vocês terem uma noção, com uma bancada com 2 cubas, 2 espaços, também esculpida através de nanoglass branco, a área da ducha e a área da hidromassagem também. Bem generoso o espaço, se você juntar varanda com closet, o outro espaço, banheiro e a área íntima da suíte principal, estamos falando de pouco mais aí de 65 para 70 metros quadrados. É a área de um apartamento que você vai ter no seu imóvel. Arretado, né? E meus lindos, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo. Maiores informações e o valor da propriedade você encontra aqui na descrição do vídeo. E é isso, meus lindos. Até o próximo vídeo. Você sabe que aqui o metro quadrado mais valioso é passar para você, que é onde se encontram as pessoas que a gente ama. Um cheiro. Estamos chegando aí no finalzinho do ano de 2023. Olha só. Quem sabe você já pode passar o Natal e o Ano Novo aqui. Já imaginou um negócio desse? Ave Maria, vamos embora, tchau, tchau!